Oi, tudo bem? Quero mostrar para vocês essa HQ maravilhosa que eu li. Caravaggio, do Milo Manara, em 2 volumes. Volume 1, A Morte da Virgem. Volume 2, O Perdão. Que coisa espetacular que é isso aqui. Caravaggio nasceu em 1571, morreu em 1610. Irascível, impetuoso e hedonista. Foi um dos maiores pintores da história da arte. Ele esculpiu trevas e luz com seu pincel, criando obras inesquecíveis, de um realismo fulgurante. 4 séculos depois, o italiano Milo Manara, mestre do erotismo, lhe presta homenagem nesta HQ maravilhosa, cheia de sensualidade, violência e escândalos. Aqui nós temos então, no primeiro volume, o início da trajetória de Caravaggio em Roma. Quero mostrar para vocês saborearem a riqueza desse traço. Aqui o Caravaggio chegando em Roma. Roma é uma personagem nessa HQ. Aqui o Caravaggio. Eu nunca tinha lido algo tão bonito, tão emocionante como esta HQ. Nós vamos acompanhar nesse volume 1, Caravaggio se ambientando em Roma, conhecendo o cardeal Del Monte, convivendo com prostitutas, com outros pintores, entrando em conflito com os esbirros, as polícias romanas, e também criando as suas grandes obras. E aqui Milo Manara destaca principalmente os quadros em que ele recria cenas do Evangelho, como a vocação de Mateus, a morte da Virgem, embora não esteja no Evangelho, mas cria-se também esses quadros representando Maria. E ele pega prostitutas, pega pessoas do povo para criar as suas obras magníficas. E aqui nós vamos até o assassinato do Ranuccio Tommasoni, uma família importante que brigava com o Caravaggio até Caravaggio matá-lo. Então nós vamos aqui nas páginas finais desta HQ ter a fuga de Caravaggio para Nápoles, depois Ilha de Malta, depois retorno para Sicília, para Nápoles e tentando aí voltar para Roma. Então é interessante, essa HQ começa com ele chegando em Roma e termina com o assassinato do Tommasoni e o Caravaggio fugindo de Roma. A Morte da Virgem, volume 1. Volume 2, O Perdão. E aqui nós vamos ter também toda a sequência da vida deste grande pintor, fugindo aí dos perseguidores da época, da família dos Tommasoni, entrando em contato com ciganos, com pessoas do povo que o ajudavam, e principalmente a Condessa de Colonna, que o ajuda, em vários momentos. Ela que também tem um filho fugindo aí, passando por dificuldades. O Caravaggio conviveu com essa família lá em Milão, quando ele perde os pais na sua juventude, ele convive com essa família, embora ele morra aos 39 anos, muito jovem. Aqui o quadro da decapitação de João Batista, feito na ilha de Malta. Lá também ele vai se sagrar cavaleiro da Ordem de Malta, mas vai entrar em conflitos com os outros cavaleiros que eram nobres, que morriam de inveja e ciúmes dele. Foge para Nápoles, e ali em Nápoles ele vai passar por momentos difíceis até
ser ferido, olha que horror, num espancamento nas ruas de Nápoles. E ele foge de Nápoles, levando seus quadros, tentando voltar para Roma e com o perdão, né, para alcançar o perdão do Papa, para poder prosseguir sua história, né, até chegar nessa praia. E aí ele vai ou ser assassinado ou morrer com suicídio, né? Então Milo Manara deixa aqui a versão dele. Certamente que houve, né? E é interessante essa versão, porque ninguém sabe, né, se o Caravaggio foi assassinado ou se ele suicidou. Bem provável que ele tenha sido assassinado. Agora aqui nós temos como se ele tivesse sido deixado, abandonado ali nessa praia e suicidado, né? Nossa, que HQ, que coisa espetacular. No volume 1, nós temos um texto muito interessante do Cláudio Strinati, historiador de arte. Eu gostaria de trazer algumas ideias desse texto sobre o Caravaggio. Ele diz, o Cláudio Strinati, a história de Caravaggio ela é conhecida por grande parte dos historiadores de arte, e aqui o Milo Manara, com grande rigor, reconta para nós esta história, quanto ao que sabe da vida do pintor. Então ele mantém, o Manara, um rigor quanto àquilo, né, que sabemos sobre Caravaggio. Não é, portanto, uma história romanceada. Manara imprimiu nela a marca da sua criatividade, de forma clara e personalíssima, de modo que o seu Caravaggio, apresentado aqui nestes livros, reflita perfeitamente a figura histórica. E, ao mesmo tempo, é criação sua, uma das melhores criações, uma de suas melhores personagens. Ou seja, o Caravaggio de Manara é uma personagem criada pela sua fantasia, que corresponde à pessoa real, mas assume nessa narrativa desenhada um sentido profundo que vai muito além da veracidade histórica, para enveredar pelos meandros de uma ideia de verdade que, sob muitos aspectos, é a ideia de Caravaggio. É que um autor nosso, contemporâneo, Milo Manara, revive, segundo critérios próprios, a vida deste grande homem dramático, violento e sensual. A questão fundamental aqui no conto de Manara é a construção das personagens. A teoria detectável na história desenhada pelo nosso mestre Manara é a mesma que Caravaggio sempre teve diante de si, em sua imortal pintura. A ideia exatamente das personagens, da importância das personagens. Caravaggio leva uma vida que se passa toda dentro de um ambiente social e urbano limitadíssimo. Roma, depois Milão, Roma, depois Nápoles, depois a ilha de Malta, Nápoles novamente. Seus interlocutores são, por um lado, um pequeno, porém prodigioso círculo de amigos, homens e mulheres. Inimigos violentos e prepotentes que o atrapalham e o contrariam constantemente. E, por outro lado, um seletíssimo grupo de apoiadores poderosos, como o Cardeal Del Monte, como também essas mulheres das famílias poderosas da época, né, como a família dos Colonna. Além disso, há a sombra majestosa e envolvente da grande história, da história humana, que se desenrola ao seu redor. Há os gigantes aflitos e perseguidos, como Giordano Bruno. Há a Cúria Romana, os senhores da igreja e do tribunal, e existe também a própria cidade, a cidade de Roma, uma espécie de organismo vivo que nos examina, protege e ameaça.
dentro do qual tudo pode manifestar-se, da felicidade mais desejada ao mais sombrio terror. É dentro dessa cidade de Roma que Caravaggio vai viver momentos terríveis e emocionantes. As imagens da cidade aqui, criadas pelo Milo Manara, são imagens poderosas e tétricas. Quero mostrar uma aqui que reflete muito bem isso. Por exemplo, quando Caravaggio está lá à noite, lá em Roma. É uma cidade envolvente, perigosa, é uma cidade hostil, mas ao mesmo tempo ali encontra o ambiente para criar os seus grandes quadros. As muralhas antigas, as portas, as pontes, as praças, as tavernas, os palácios dos nobres, o cárcere de Tordinona também se tornam personagens. A cidade é o primeiro grande protagonista desta narrativa. Uma cidade gigantesca, imensa, que domina o destino de todos, do povo, dos cardeais, dos nobres, dos governantes, dos artistas, das prostitutas, dos bandidos, arrastando-os a um inquietante destino, mas na qual surge a flor suprema da arte e da beleza, na forma de um embate até a morte. É uma cidade percebida com evidência e quase espectralidade. Contudo, diante desse espaço, o leitor é transportado para a dimensão da vida e obra de Caravaggio. Tudo aqui é verossímil, dentro de um sonho realístico que equivale ao pensamento do próprio Caravaggio. Nesse ponto, a gente pode pensar nos personagens criados pelo Milo Manara. Ele está bem atento a nos mostrar como sua narrativa diz respeito a um pintor que desde sua época foi aclamado por sua atualidade, sua força, sua evidência e sinceridade. E Manara o apresenta assim, por meio de um hiperhedonismo das formas e de uma fascinação mágica desencadeada pelo que vemos. Tudo aquilo que o quadrinista nos faz conhecer causa maravilha, estupefação. É tudo muito bonito, muito sensual. Como, por exemplo, quando ele recria os ambientes, os sets para a pintura. Ele recria o Caravaggio antes, o cenário para colocar os personagens. É um cenário sensual. É um cenário de música, de orgia, de beleza. Tudo isso transparece nas obras. Nós somos fascinados e seduzidos pelas pinturas de Caravaggio. Isso é um Manara visionário, como foi o próprio Caravaggio, que mesmo assim nos conta uma história confiável e de coerência absoluta, como se quiséssemos fazer entender princípios abissais da arte em si, por meio da simplicidade daquilo que parece estarrecedor, mas aparenta ao mesmo tempo ser tão compreensível e tão fácil. Então a história começa. São as rixas e fusões contínuas de várias classes sociais, que se acotovelam em ambientes colossais, degradados e de sublime beleza. São ambientes como as tabernas, em que as coisas vão acontecendo diante dos nossos olhos e nós percebemos um Caravaggio envolvido com pessoas do submundo romano e ao mesmo tempo com pessoas poderosas. Veja esse ambiente aqui de uma taverna frequentada por ele. Primeiramente nós temos a grandiosidade e depois o Manara vai nos colocando diante das personagens que recriam e vivem esse ambiente. São personagens das obras de Milo Manara, ou melhor, das obras de Caravaggio, como aqui os músicos, a cigana, são vários personagens que transitam por esse ambiente, por esses ambientes de orgia,
e de degradação. E Caravaggio encontra ali a questão da beleza, da sensualidade, para expressar nas suas obras. A extrema elegância, a limpeza e clareza do traço de Manara mostram um Caravaggio que nos parece verdadeiro e comovente, e mostram uma personagem constantemente dominada por influências misteriosas que guiam seus encontros e a sua própria criatividade, quase como se uma inconsciência generalizada o dominasse e o tornasse a um só tempo um gênio e um ingênuo. Caravaggio é sempre dominado por aquilo que tem diante de si, pela vida, mas em seguida dele se aposta avidamente. Ele vive sua trajetória na narrativa compacta de Manara, com intensidade avassaladora, descobrindo desde cedo o seu destino e o sentido da sua obra. É maravilhosa nesse sentido a ideia de invenção, de criar o cenário, por parte de Caravaggio, para preparar as suas histórias pintadas. Cada quadro tem uma narrativa. Talvez não seja totalmente possível comprovar essa ideia de criar um ambiente com base em documentação objetiva, porém ela é muito convincente e esclarecedora. Caravaggio monta o ambiente para depois pintá-lo, porque Manara intui bem como se foi configurando na concretude das experiências existenciais o sistema do imaginário de Caravaggio. Dá vontade de dizer que deve ter sido exatamente assim. É absolutamente crível a reconstrução, até certo ponto fantástica dos seus amores, dos seus encontros com as mulheres favoritas, até o ápice narrativo do quadro A Morte da Virgem. A intuição central de Manara deve ser compartilhada em sua totalidade. Esta é a ideia de um Caravaggio, cuja personalidade orgânica e tão potente metaboliza tudo através do estreito e peremptório funil de sua estratégia criativa. Emerge a imagem, então, de um titã, frágil e apreensível, que persegue a si próprio, até se desgastar nesta busca impossível e extenuante. Nessas idas e vindas se destaca uma miríade de outros personagens que Manara torna inesquecíveis, como Antiveduto Gramática, o antipático aproveitador Cavaleiro d'Arpino, o astuto hipócrita Cardeal del Monte, o violento monstro Ranuccio Tomassoni, por aí vai. As prostitutas, os pintores. É formidável a capacidade de Manara de tornar cada uma dessas personagens um emblema universal. Cada uma foi efetivamente representada na obra caravagesca com o mesmo intuito de criar modelos emblemáticos que servissem de alegoria para os diferentes aspectos da mente humana. Aqui nós temos Caravaggio transitando em meio a um círculo de eleitos que, no entanto, representam toda a sua vida e a sua criação. Porque nesse círculo existe tudo o que precisa haver: o bem e o mal, a intriga, a enganação, a amizade, o amor, a magnanimidade, a religiosidade, o ódio e a morte. Tudo isso proporciona um fio condutor extremamente robusto ao desenrolar da trama. Aliás, típico da criatividade de Milo Manara, contador de histórias nato e desenhista, alimentado por vastíssima cultura pictórica. Caravaggio emerge como figura heróica e desesperada ao mesmo tempo. E ele realmente foi assim. Foi realmente esse gênio rebelde que a historiografia, com o passar dos séculos, descreve cada vez melhor. Mas Manara faz surgir diante de nossos olhos uma personalidade fervilhante e poderosa, que certamente está ligada àquela que estudamos nos livros de história da arte, porém que vive uma vida própria, cuja verdade parece jorrar das evidências das obras que o grande pintor produziu. É como se Caravaggio estivesse desejado dar sugestões drásticas que um colega seu, como Manara, com tantas afinidades, pôde agora, no presente, séculos depois, captar com presteza e nos devolver, mediante uma capacidade como a sua de conectar o passado e o presente no âmbito
admirável da narrativa desenhada. Manara é espetacular. Aqui nós temos mais algumas frases interessantes, né? Por exemplo, este é sem dúvida um dos melhores trabalhos de Manara, um grande momento da poesia que mostra o aprisionamento de uma alma torturada como a de Caravaggio, complexa e incapaz de conhecer a paz. Uma oportunidade nós temos nestas HQs de admirar a precisão do traço de Manara, que, sem se perder nos detalhes, oferece imagens de incrível riqueza. Duas obras maravilhosas. Quem puder adquirir e gosta de história da arte vai se deleitar com a trajetória do Caravaggio. Volume 1, Caravaggio, A Morte da Virgem. Volume 2, Caravaggio, O Perdão. Um abraço e até mais.